Eu acredito que em algum momento você deve ter acompanhado, esse debate com o padre José Eduardo e o pastor Tassos. É interessante nós observarmos, um detalhe que o padre, falou aqui neste exato momento, e eu quero apresentar para vocês, uma parte da fala dele aqui, e em seguida eu quero te apresentar algo importante, eu quero aqui apresentar para vocês também. Vamos acompanhar neste momento aqui, eu vou soltar aqui para que vocês possam acompanhar comigo, tá bom? E em seguida eu estarei retornando. Olha só, acompanhe aí esse detalhe interessante. É verdade que a definição dogmática do Concílio Vaticano I, século XIX, da infalibilidade papal, ela é tardia. Porém, desde o começo, por exemplo, o Santo Inácio de Antioquia diz que a Igreja de Roma preside as igrejas na caridade. Santo Irineu de Lyon demonstra que é a Igreja de Roma que define a fé ortodoxa, ela é a cabeça de todas as demais igrejas. E a prática, claro que às vezes na história da igreja você tem avanços e retrocessos, uma compreensão maior ou menor do exercício do primado, mas o primado foi exercido sim desde o começo da igreja. O que acontece, pastor, é que é o seguinte, quando a gente diz assim, olha, a autoridade do Papa ou a autoridade da Igreja de Roma, ela é Olha esse detalhe aqui importante, tá bom? Eu vou deixar o vídeo até o final, mas presta bem atenção no que ele vai falar aqui agora. ela proíbe, né, digamos assim, um debate livre de ideias. Primeiro que não é verdade, a função do magistério é libertar as compreensões para o caminho que realmente decida. A igreja sempre fez isso. É o que fazemos também na igreja evangélica. Pois é, era o que eu ia falar. Isso. Ou seja, você não acabou com o magistério na igreja evangélica. O que você fez é transferi-lo do Papa para 30 mil papas diferentes. Veja que aqui ele já começa a jogar, dizer que pastores são. Presta bem atenção no que ele vai falar. Vou voltar só um pouquinho para que você possa entender aqui. Ó. Olha só. Era o que eu ia falar. Isso. Ou seja, você não acabou com o magistério na igreja evangélica. O que você fez é transferi-lo do Papa para 30 mil papas diferentes. Porque, na seja, verdade, você tem religiões. um pastor que determina a fé ortodoxa da sua comunidade. Agora, também não é assim, não. O pastor não determina a fé. Tudo, quando eu prego, eu digo assim, tudo que eu disser que for contrário às escrituras, fique com as escrituras. Certo, mas o problema é que as escrituras... Então eu não determino compreensão de ninguém. O problema é que as escrituras não se auto-interpretam. Creio que sim, que se interpretam sim. Há uma necessidade... As escrituras, elas não se auto-interpretam. Você percebeu aqui que a própria Bíblia, ela mesmo se explica, fala e ela mesma se explica por si mesmo. Aqui a ideia, por exemplo, o pensamento ou a fala do padre é que unicamente, somente a igreja romana, somente a igreja católica é quem pode interpretar as escrituras sagradas. E isso daqui é fake news, tá bom? Isso aqui nada mais é do que, eu poderia dizer, uma mentira, né? Porque a própria Bíblia, ela se auto-interpreta, tá bom? Então, nós não precisamos, a Bíblia por si mesma, ela não precisa de um intérprete, porque ela já fala por si mesma. Vamos lá. O texto precisa ser interpretado. Interpretação sistemática. Inclusive, existem entre os textos bíblicos, divergências, etc., que são resolvidas pela autoridade de quem interpreta. E eu acho que em uma igreja, não é possível construir uma igreja em que todos os fiéis tenham sempre o direito de contestar todas as interpretações de um pastor. A base são as escrituras. As escrituras requerem interpretação. Elas demandam essa interpretação. Isso aconteceu, foi por isso que Martinho Lutero, ele mostrou, né, toda a verdade, né, exatamente no período da Idade Média, exatamente nos dias do período aí do Martinho Lutero. Então veja que
aqui a fala do padre está dizendo o seguinte, que unicamente a igreja é quem pode interpretar as escrituras sagradas. Vamos lá. Como todo texto, aliás. Bom, falando aqui um pouquinho sobre... Eu só queria voltar a um tema, o senhor falou da carta aos Efésios. A própria carta aos Efésios diz, no começo do capítulo 4, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, etc, etc. Ou seja, a unidade da igreja é confessada na carta aos Efésios. E depois o apóstolo diz que ele estabeleceu alguns como apóstolos, outros como profetas, ele coloca os apóstolos em primeiro lugar. Éfeso é na Grécia. E ele diz na carta aos Efésios que a igreja está construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Pronto, já estamos finalizando o vídeo, como você pode ver aqui. E aqui nós vamos entrar em um outro detalhe que é importante e que você precisa ficar sabendo. Os profetas no Velho Testamento, os apóstolos no Novo Testamento. Quando a gente vai no livro do Apocalipse, a Cidade Santa está constituída sobre 12 fundamentos. Ou seja, a igreja é apostólica. E quando Cristo coloca Pedro como cabeça do grupo apostólico, ele não está imaginando que a igreja vai acabar ali na primeira geração. Ele coloca onde Pedro como cabeça? Mateus 16. Tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ali o senhor sabe, né? Ali o senhor sabe João 21. Não, mas... Pedro, apacenta os meus cordeiros. Não, mas isso... Pronto. Olha que detalhe, olha que interessante a fala do padre. Primeiro, ele diz que unicamente a Igreja Católica é quem pode interpretar ou falar pelas Escrituras. E isso aqui é uma mentira, porque a própria Bíblia, ela fala por si mesmo, ela interpreta por si mesmo. Bom, quando ele cita, por exemplo, no livro de Mateus, falando sobre a questão de Pedro, né? Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim, ó: também eu te digo, e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que interessante esse momento que eu quero compartilhar com vocês aqui, ó, falando sobre este versículo aqui. Aqui diz assim, ó, o texto de Mateus capítulo 16 e o versículo 18 faz um jogo com estas duas palavras gregas, Petros e Petra, respectivamente, a interpretação mais bíblica e mais aceita desde a Reforma Protestante no século XVI, e é de que Petros é Pedro e Petra se refere a Cristo, o alicerce e a pedra fundamental da igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, Efésios capítulo 2, versículo 20, e 1 Pedro capítulo 2, versículos do 4 ao 7. Quando se fala, por exemplo, de igreja, nos evangelhos, o termo igreja só é usado aqui em capítulo 18, versículo 17. A palavra grega, eclesia, significa, olha só que interessante, significa assembleia, na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento. A palavra se refere aos filhos de Israel reunidos em adoração. No mundo greco-romano, tratava-se de uma assembleia cívica ou política, exclusiva da elite. No entanto, Jesus usa o termo no sentido do Antigo Testamento de uma congregação inclusiva de fiéis, criando uma conexão entre a igreja do Novo Testamento e Israel. Você pode comparar com Atos capítulo 7, versículo 38. E também usa o termo eclesia sobre a relação entre a igreja e Cristo. Interessante, não é verdade? E aqui, por último, eu finalizo compartilhando esse outro momento aqui, ó. Quando se fala, por exemplo, em identidade de Pedro, o nome
Pedro vem do grego Petros, que significa pedrinhas ou pequena pedra. Jesus faz um jogo de palavras ao contrastar Petros com Petra, que significa grande rocha ou pedra fundamental. A pedra, por exemplo, aqui a interpretação adventista, geralmente entende que a pedra sobre qual a igreja seria edificada não é Pedro em si, mas a declaração de fé que ele fez no versículo anterior, onde reconhece Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, versículo 16. Assim, Cristo é visto como a verdadeira fundação da igreja. E terceiro, edificação da igreja. A igreja é construída sobre a fé em Jesus como o Messias, Filho de Deus. Essa fé é o alicerce sólido que sustenta a comunidade dos crentes. E quarto, portas do inferno, como foi citado aqui, a expressão sugere que as forças do mal não prevalecerão contra a igreja. Isso indica uma promessa de proteção e vitória espiritual para os seguidores de Cristo. E, por último, o quinto aqui diz assim, a importância da fé. Esse texto enfatiza a importância da fé pessoal em Cristo como base para pertencer à igreja. Então, veja aqui alguns detalhes importantes. Primeiro, o padre ele diz que unicamente a igreja é quem pode interpretar as escrituras. E, por último, ele diz que Pedro é a pedra fundamental da igreja, sendo que é o próprio Cristo e não Pedro. Tá bom? Que Deus te abençoe de forma especial neste momento. Fica aqui o meu abraço para você aí em Cristo Jesus. O que você achou deste vídeo? Comenta aí, curte e não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? E não esquece de compartilhar também. Que Deus te abençoe de forma especial.